continuidade nessa série que eu estou fazendo com o Fernando, o que tem por trás da doença de A a Z, Fernando, eu quero te perguntar agora o que significa a hipertensão arterial. E também fazendo parte dessa série, lembrando para você que entrou agora, se você não viu antes, lembrar, porque isso aqui a Carla sempre fica fazendo, vamos fazer a série de doenças de A a Z, e eu não gosto disso. Eu não gosto por quê? Porque o foco é sempre o doente, não ficar só para a doença. A doença tem a ver com o doente, então através da doença eu compreendo o doente, não é a doença isolada do doente. Mas aí, qual é a questão? Hipertensão arterial. Na hipertensão você vê o quê? O indivíduo, a própria palavra fala, né? Hiper, excesso de tensão. O que ele é? Uma panela de pressão, então para explodir. Está cheio de energia lá dentro e está sobrecarregado. O que você observa frequentemente na hipertensão, não sei se tem a hipotensão. Não, só então eu vou falar da hipertensão e hipotensão também. Então fica assim, hiperexcesso, hipo é falta. Geralmente o hipertenso ele tem uma característica de ficar carregando o problema dos outros. Ele vive caçando o problema dos outros. Para quê? Para não ver o problema dele. E o hipotenso é interessante, ele também não vê o problema dele. Quando ele tem um problema, ele desmaia, fica mal para que alguém pegue o problema dele. Então é muito comum o hipertenso ficar perto de um hipotenso. O hipertenso, ele carrega tudo. O hipotenso é, cadê meus sais? Porque assim, eu tenho um problema, desmaia, tá mal, minha pressão caiu. Então ele passa o problema, o hipertenso carrega. Conclusão, nenhum dos dois cuida dos seus problemas. Fernando, eu vou te perguntar uma coisa. Qual a sua idade? Ele falou, cadê meus sais? Quem que pede sais quando desmaia hoje em dia? É só você ver filme. Você não assiste filme, não, pai? Mas continua. Porque antigamente, estava falando sais assim, a pessoa desmaiava, aí passava sal do que? De amônia, né? Não sei, nem lembro o que era. Não sei. A pessoa, acorda. Isso é muito interessante. Quando você olha... É assim, caiu tudo, desabou. O outro fica aqui, carregando. Mas os dois não cuidam dos seus problemas. Um passa o problema para o outro, alguém vai resolver, alguém vai me carregar, alguém me carrega, alguém carrega meus problemas, e o outro está aqui para carregar o problema de todo mundo. Perfeito, perfeito. E a insônia, Fernando, que é outra coisa Insônia. que hoje muita gente tem. Antigamente era normal, trabalhava-se muito, chegava em casa cansado, deitava e dormia. Sim. E hoje as pessoas ficam aí, a cabeça não desliga. O que é a insônia? A insônia, para você, se você entender que existe uma polaridade, parasimpático e simpático. Parasimpático é relaxamento e prazer. Simpático é luta, fuga, trabalho, excesso. Parasimpático, relaxamento. E nós precisamos oscilar aqui. Tem um momento para ser ativo e tem um momento para ser passivo e descansar. Tá. O que acontece é que a pessoa chega à noite, ao invés de ela relaxar, a dificuldade de relaxar. Relaxamento, descanso tem muito a ver com segurança. E no mundo infantil, segurança, eu posso descansar, que eu sei que a família está em ordem. Se eu tenho dinâmicas de medo de minha mãe vai embora, meu pai não vai estar aqui, eles vão discutir, vão ter um monte de problemas, eu tenho que ficar em alerta porque alguma coisa vai acontecer, vai entrar ladrão, vai fazer isso, algo horrível vai acontecer. Se essa sensação lá do passado for constante, é muito difícil a pessoa relaxar e soltar, porque eu posso relaxar que a casa está em ordem, o mundo está em ordem. Quando tem insônia, você vai ver, lembra de conflitos que eu venho falando? Conflitos, eu vou parar aqui. Ao invés de dormir, estou resolvendo conflitos e não resolve coisa alguma, né? Só fica ali, ó. Aquela, como é que é? Fica ali ruminando os problemas e fica como se fosse uma coisa obsessiva e não para. Mas a essência é poder desligar e relaxar que a casa, o mundo, a família está em paz. Olha, tem problema? Vai pesquisar lá, você vai descobrir. Bem interessante isso, porque eu tenho um monte de coisa na cabeça, eu estou trabalhando com a gestão da empresa, tudo muito cresceu, tem um monte de coisa, mas quando eu deito é como se desligasse o botão atrás de mim, eu durmo na hora. Então isso tem a ver com o fato não de eu não ter um monte de coisa na cabeça, mas com o que aconteceu lá atrás. A capacidade de desligar e relaxar porque está em paz. Isso frequentemente, isso também, o sono, então se for pegar assim, quando você vai para a cama e descansa, muitas vezes tem a ver também com dinâmica intrauterina, porque ali é o lugar onde você relaxa e se entrega. Então é como sentir uma proteção dentro do útero, na infância. Se essa dinâmica foi tranquila, frequentemente
momento você pode dormir tranquilamente. Caso contrário, o sono não vem. Olha, de novo, parece que o pessoal escolheu a dedo doenças que antigamente não tinha e que agora tem. A próxima é intolerância à lactose. Ei, meu Deus, isso aí virou também uma febre. Na minha época... moda, não, quando a gente era criança, e agora vou colocar, tinha intolerância à lactose? Não existia isso. Não existia intolerância à lactose. Agora é intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância a um monte de coisa. É interessante que esse mundo da intolerância cabe no âmbito das alergias também. Então, intolerância, eu não consigo chegar perto, isso aqui me faz mal. Então, toda vez que tem intolerância, que seja alergia também, é algo assim, eu preciso manter uma distância, isto me faz mal. É um bloqueio. É um bloqueio, então eu preciso colocar algo que me faz mal. Toda vez que você vai trabalhar com sintomas, com doença, você trabalha com símbolos. Então, o que simboliza o leite? Não precisa nem falar, né? Que simboliza o leite, né? E aí você vai ver dinâmica. Então, assim, eu coloco, por exemplo, eu vou ter... Acho que vai ter medo daqui a pouco também, né? Deixa o medo para depois, que também é uma coisa parecida aqui. Mas é algo assim, intolerância, isso aqui me faz mal, eu tenho que manter isso bem longe de mim, bem longe. Aí você vai ver muitas intolerâncias alimentares. Alimento. Qual é o primeiro alimento que todo mundo teve na vida? Dentro do útero e fora o peito materno. Então é muito, quando você vê alimento, procura a relação com a mãe. Tem alguma coisa que eu estou querendo fazer assim com a minha mãe. Como não dá para fazer assim com a mãe, eu faço assim com o leite, com o alimento, com seja lá o que for, que isso aqui não pode. Mas procura, se você quiser procura, você vai achar. Ok, isso fez muito sentido, Fernando, porque duas situações importantes. As mães não estão lá para ser mãe como era antigamente, porque a função da mulher antigamente envolvia muito a profissão ser mãe. E hoje em dia não, elas terceirizam. E uma outra característica, eu como obstetra que fui por 36 anos, eu sei disso, as mulheres estão deixando para engravidar mais tardiamente. E aí elas ficam achando que o filho é a coisa mais importante do mundo e elas sobrecarregam esse filho de excesso de cuidados, de excesso de amor. Aí se for colocar, aí fica assim, a doença da época, a doença da sociedade, é muito diferente o que é ser homem e mulher, o que é casar. Por exemplo, casamento hoje em dia quase não existe. Não existe mais casamento, é interessante. Então, assim, as relações estão estranhas. A relação entre homem, mulher, pai, mãe, está cada vez mais confusa. O preço que se paga, aí fica assim, nós temos a liberdade de fazer. Sim, a gente tem liberdade de fazer o que quiser, a questão é que vai pagar o preço. Temos liberdade de fazer o que quisermos, mas vamos pagar o preço. Então, nós temos o direito de fazer o que quiser? Pode fazer, mas o preço vai ser pago. E o que nós estamos observando muito aí, já pegando esse tipo de doença, pegando essa dinâmica, então, conforme tem um excesso de individualidade, falamos a Covid sobre isso também, né? Excesso de individualidade, dificuldade de trabalhar na relação, no nós, dificuldade de colocar um objetivo em comum com outras pessoas. Então, essa individualização, isso está atrapalhando muito a função materna e paterna, porque a hora que eu tenho filho, meu filho faz parte da minha vida e tem uma função materna e paterna a ser exercida. E aí, de repente, se é muito filho de repente me atrapalha, ou então o filho tem que ser o que eu quero. Então está confuso, que as pessoas estão tanto atrapalhadas. Eu quero ter filho, para quê? Por excesso de amor ou por falta? Filho veio para preencher a minha vida, para dar um rumo para a minha vida. Gente, filho não é para isso. Filho é por excesso. Para ser porque o filho vai ser o que eu queria ser. Então, essas dinâmicas maternas e paternas não são saudáveis. O que vai acontecer é que nós estamos pagando o preço dessas grandes mudanças de filosofia de vida, forma de funcionar. Podemos funcionar de várias formas. A questão é, as famílias estão saudáveis? Os filhos estão ficando saudáveis? O mundo está ficando saudável? Não, mas o preço se paga. E a próxima pergunta, de A a Z,
o que tem por trás da labirintite? A labirintite é interessante. Sabia que está tendo um aumento de casos de labirintite agora durante a Covid também, né? Uhum. Então, a labirintite, geralmente, assim, a pessoa começa a ter uma tontura, né? Então, é algo assim, é perda de referencial. É como assim, tem um referencial novo acontecendo. E do jeito que nós estamos vivendo... A Covid trouxe A Covid está trazendo, não é à toa que está aparecendo muitos casos. Olhar para isso. Nós estamos sem referenciais. Aquilo que eu usava de referencial está esquisito. Então, quando você passa por uma mudança de referencial, tem alguma coisa na vida que eu não estou entendendo direito, aquilo que funcionava antes não está funcionando agora, é comum você passar por uma crise de labirintite. Não consigo, o que é isso? O que é isso? Então eu preciso me segurar, eu preciso parar, olhar, ver onde eu estou, quem está aqui, aonde eu me apoio, o que está acontecendo. Então isso é mudança de referencial e uma mudança que eu não sei, é algo desconhecido, não sei o que é, e aí quando vai, mexeu, dá labirintite, tem que ficar aqui. O que está acontecendo? Ou por isso que na Covid agora está vindo muita labirintite. Faz todo sentido do mundo. E para terminar este bloco, eu vou fazer uma pergunta para o Fernando, que provavelmente alguém da tua família também vive, que é lúpus e doenças autoimunes. Poder falar doenças autoimunes em geral, né? Isso. Porque tem muitas doenças autoimunes, mas muitas, que afetam várias estruturas e vários órgãos. Se você pegar a raiz da doença autoimune, a doença autoimune é eu crio anticorpo contra mim mesmo. Então, assim, eu destruo a mim mesmo. Então, por exemplo, se eu vou tirar uma tiroidite Hashimoto, então o que acontece? Eu estou criando anticorpo contra a minha célula da tiroide. Quer dizer, eu crio anticorpo contra mim. Então tem alguma coisa que eu estou destruindo a mim mesmo. Artrites. Nossa, quantas artrites, quantas dinâmicas reumáticas que nós temos que também tem a ver com doença autoimune. Psoríase. Então, nossa, um monte. Então assim, se você pegar o grande campo das doenças autoimunes, tem muitos galhos aqui, muitas subdivisões, você vai ver, em essência, eu destruo a mim mesmo, eu crio anticorpo para destruir. O sistema imunológico, ele funciona muito em cima da identidade. Eu, quem sou eu? Essa célula que está aqui tem a ver comigo, sou eu, então eu protejo. Não sou eu, uma célula invasora, destrói. E o que você vê na doença autoimune? Quando eu tenho que ser o projeto de alguém, quando estou identificado com outra pessoa, quer dizer, eu não sou eu tenho que substituir um irmão que morreu. Eu tenho que ser, de repente, o marido ideal da minha mãe. Eu tenho que ser o pai da minha mãe, ou o pai do meu pai. Gente, o que está acontecendo? Eu estou fora de lugar. Estou fora, funções em desordem. Se eu estou identificado, eu sou um projeto, você, Fernando, você vai ter que ser o advogado, porque na nossa família é família de advogados, e se eu não for, então eu vou ser um projeto. Então assim, eu deixo de ser eu para ser aquilo que eu me identifico ou um projeto. O que eu tenho que fazer? Eu destruo a mim mesmo, porque para poder ser amado, existir na vida, ter um lugar para amor do meu pai, da minha mãe, da família, eu destruo a mim mesmo para ser outra pessoa. A hora que eu destruo a mim mesmo, abri um campo para a doença autoimune. Perfeito. Você quer saber mais? Então não perde o próximo bloco, porque de A a Z, o que tem por trás da doença, ainda tem muita coisa, viu? Te espero no próximo bloco.